Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Quantas vezes já chorei com saudade de estar num lugar que não me lembro, sei que é o meu lugar. Quantas vezes já senti a eternidade em mim, tua presença traz o céu pra mim, mas um dia o choro vai ter fim. Uma hora é pouco pra mim, pra poder te sentir. Uma vida é pouco pra mim, pra te amar e servir. Vem, toca em mim de novo, e de novo, de novo. Uma hora é pouco pra mim, pra poder te sentir. Uma vida é pouco pra ti, pra te amar e servir. Vem, toca em mim de novo, e de novo, de novo. Chorei com saudade de estar em um lugar que não me lembro, mas sei que é o meu lugar. Quantas vezes já senti a eternidade, enfim. Tua presença traz o céu pra mim, mas um dia o choro vai ter fim. Uma hora é pouco pra mim, pra poder te sentir. Uma vida é pouco pra ti, pra te amar e servir. Vem, toca em mim de novo, e de novo, de novo. Uma hora é pouco pra mim, pra poder te sentir. Uma vida é pouco pra ti, pra te amar e servir. Vem, toca em mim de novo, de novo, de novo. Vem, toca em mim de novo, de novo, de novo.
Tens liberdade em mim. Tens autoridade sobre mim. Apocalipse, a palavra de Deus fala sobre o primeiro amor. Conheço tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como tua perseverança, o que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declararam apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixasse desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei teu candelabro de seu lugar. Tens, contudo, o teu favor, que odeias a prática dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para compreender o que o Espírito declara à igreja? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Deus adverte a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso representa pós-Pentecostes. É uma das igrejas primitivas, que tinha como seu tutor ali, o fundador era Paulo. Eu ouso dizer que Paulo, entre os apóstolos, foi talvez um dos que mais entendeu a graça. Olhando o contexto da vida dele, como um mestre da lei, cumprindo absolutamente tudo, como ele falava, que ele cumpriu com rigor tudo aquilo que ele queria fazer para agradar a Deus, criar de volta esse laço perdido. Mas Paulo não conseguiu. Então ele tem um encontro com Deus, com a pessoa de Jesus. Então Paulo volta a estudar tudo de novo, a ter uma nova compreensão, a renovar sua mente. Então Paulo passa a pregar a palavra, mas uma palavra de amor. Paulo entendeu o amor ágape de Jesus. Paulo representa o nosso pior momento. Paulo era bom no que fazia, na perseguição do Evangelho. E Jesus alcançou ele, sem ele ter feito absolutamente nada de bom. Nada. Paulo não estava indo para um caminho, não estava passando perto de uma igreja, estava quase se convertendo por alguém. Ninguém estava evangelizando Paulo. E Paulo então tem um encontro diretamente com Jesus. E quando ele fala para a igreja de Éfeso, ele fala sobre a gente amar como Jesus amou, nos amou. E essa passagem de Apocalipse, ela fala muito dos tempos atuais. Muitos interpretam, e ela tem um caráter duplo. Pode servir tanto para, no momento, né, no primeiro século ali na igreja de Éfeso, quanto como uma profecia para os dias de hoje. E eu creio que é exatamente hoje onde a gente está vivendo. Nós temos trabalhado duro, nós reprovamos falsos profetas e apóstolos. Muitos têm sido excelentes naquilo que faz, mas há uma advertência, e no final ainda fala que como se não houvesse isso, se não voltar à essência do primeiro amor,
não terá direito a comer da árvore da vida. E isso não é para ter um peso, porque é mais simples do que cumprir. É crer no Evangelho, de fato. E muitos acreditam que esse primeiro amor fala de uma questão temporal, como algo no passado que a gente viveu antes, e também fala disso. Mas a palavra ali, amor, é ágape. Então está falando de prioridade. O amor ágape é amor prioritário. E ele só é conquistado através da graça e com intimidade com Jesus. Esse amor é o amor que a igreja tem que procurar. Esse é o amor que muitas vezes nos falta. Com tudo que tem acontecido, os sinais que tem acontecido no mundo, e como vimos agora no Rio Grande do Sul, estamos vendo que realmente é o princípio das dores ali. Estamos caminhando para o final. Os sinais estão aparecendo cada vez mais e cada vez mais curto, assim como as dores de parto. Então que nós possamos voltar a esse amor. Mas a igreja no Brasil, ela tem abandonado até mesmo a palavra graça, pela deturpação que foi dada a ela. Só que não há evangelho sem graça, assim como não há Deus sem Jesus. Você não pode alcançar a Deus se não passar antes por Jesus. Ele é o caminho. E você não chega a Ele sem ser por esse acesso que Ele deu, imerecido. Eu declaro agora, Deus, o teu romper sobre os nossos corações. Deus, eu declaro arrependimento. Deus, nós nos posicionamos, Senhor, com humildade dizemos: nós somos fracos e falhos. Nós temos vivido pela força do nosso braço.
Senhor está nos chamando hoje para nós nos conectarmos de forma mais profunda com a sua presença. Tudo que nós falamos até aqui, tudo que o Senhor ministrou a nós até aqui, é nos buscando e querendo nos despertar. Então permita que o Espírito Santo desperte você, quebranta o teu coração, quebranta o teu coração. O Senhor não precisa dos nossos esforços, Ele não precisa do nosso trabalho, Ele não precisa que nós sejamos competentes ao fazermos a igreja. Não, não é isso que Ele quer. Ele quer uma casa, e você é a casa. Ele quer habitar no seu coração, Ele quer que você arda por Ele, Ele quer que todos os dias o seu coração arda por Ele, Ele quer que todos os dias você encontre esse amor apaixonado, esse amor que é capaz de te levar a fazer renúncias, esse amor que é capaz de levar você a rasgar a sua carne, a obedecer por amor, porque você crê na verdade do princípio da palavra de Deus, e você sabe que Ele produz frutos na sua vida, que são para a glória de Deus. Então se entrega, se arrependa, se arrependa. Nós gastamos muitas vezes mais tempo com coisas que não são importantes, com coisas que não são prioritárias, com a nossa vida, com as coisas que são boas para nós, com os nossos próprios interesses. Mas o Senhor está dizendo, os dias estão chegando, o tempo está acabando, queridos. Os dias do fim estão chegando. Desperta, acorda. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Senhor, nós somos a tua igreja. Nós somos a tua igreja e nós não estamos aqui, Senhor, para construir prédios. Nós não estamos aqui para ter pessoas em número, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, sermos teus discípulos, te amarmos, encontrarmos a tua graça, Senhor. Então se lança agora nessa graça. Permita que o Espírito Santo constranja o teu coração, quebrante o teu coração, porque a glória de Deus está nesse lugar. E quando a glória de Deus está, nós não podemos suportar resistir. Oh Senhor, vem sobre nós. Enquanto nós cantarmos mais uma vez esse refrão, abraça Jesus agora, se conecta com Ele. Eu vim correndo te abraçar. Eu encontrei o meu lugar. Eu vim correndo te abraçar. Eu encontrei o meu lugar. Eu vim correndo te abraçar. Eu encontrei o meu lugar. Eu vim correndo te abraçar. Poder te sentir, uma vida é pouco pra ti. Pra te amar e servir, vem e toca em mim de novo, de novo. Uma hora é pouco pra mim. Poder te sentir, uma vida é pouco pra ti. Pra te amar e servir, vem e toca em mim de novo, de novo, de novo. Vem e toca em mim de novo, de novo, de novo. Nós te damos, Senhor, todo o nosso amor, Jesus. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. Nós somos a tua casa, Jesus. Nós somos a tua casa, Senhor. Vem em nós habitar, Senhor. Nós queremos ser cheios da tua glória. Declara isso. Todas as partes de mim
todo o meu corpo, o meu pensamento, o meu entendimento, eu sujeito a Ti, Senhor. Eu submeto a Ti, Jesus. Mais de Ti, Senhor. Menos de mim. Mais da Tua glória em mim. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem sobre nós. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Deus, nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos. Nós não queremos ser apenas aqueles que são exímios em fazer o bem, em fazer obras. Nós queremos, Senhor, Te amar acima de todas as coisas. O Senhor é o nosso bem maior, Jesus. Oh Deus. Deus, nós levantamos a nossa voz, Senhor, em direção, Senhor, ao estado do Rio Grande do Sul, Pai. Como igreja, Senhor, como corpo, Pai. Deus, o nosso coração dói, Jesus. Dói tanto, Senhor. Deus, e nós queremos direcionar agora a nossa intercessão para aquele lugar. Nós sabemos que o Senhor tem despertado, Senhor, a Tua igreja. E até mesmo o Senhor tem mexido com pessoas, Pai, que não Te conhecem, através de um espírito de solidariedade, de empatia. Mas nós sabemos que o Senhor quer se revelar, Pai, através de todas essas coisas. E nós sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, não esqueceu, Pai, daquele estado. Mas, Senhor, o Senhor não perdeu o controle. E nós sabemos, Pai, que o Senhor já está se manifestando ali. Deus, nós oramos agora como igreja e nós pedimos, Senhor, segura as chuvas. Segura, Senhor Deus, todo desastre. Protege, Senhor Deus, as vidas ali. Pai, que crianças, jovens, adolescentes, idosos, todos aqueles, Pai, que estão ainda perdidos, possam ser resgatados e encontrados. Pai, que o Teu povo não meça esforços, Pai, em agir, Pai, mas também em orar, em clamar, em chorar. E mais do que tudo, Pai, que o Senhor seja conhecido ali, Senhor. Que o Senhor se manifeste ali, Pai. Nós abençoamos, Pai, o estado do Rio Grande do Sul. Nós abençoamos, nós declaramos, Pai, a Tua bênção sobre aquele estado. Deus, o Senhor é acima de todas as coisas, Pai. E nós dizemos que nós confiamos no Senhor. Nós invocamos o Senhor sobre toda aquela tragédia que está acontecendo ali. E nós dizemos que nós olhamos para Ti, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Deus que opera milagres e maravilhas. E nós declaramos os Teus milagres e as Tuas maravilhas em todas as adversidades ali, Senhor. Em concordância, nós dizemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Bom, gente, eu sei que às vezes a gente repete esse discurso, a gente entra nesse argumento, nesse ponto, mas sabe quando a gente recebe de Deus uma revelação e a gente acaba entendendo algo assim que é tão importante para a nossa vida e a gente reparte isso, porque faz parte de algo que a gente carrega. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que ela está falando sobre algo que abençoa e ela geralmente tem uma mensagem que Deus deu para ela, mas isso tem a ver com a revelação que Deus trouxe para aquela pessoa, para aquele ministério, algo que eles carregam. E eu tenho entendido que nós carregamos algo neste lugar. E quando nós também estamos ali, como estávamos na Itália, convivendo com aqueles irmãos, a gente percebe algo que faz parte, então, de algo que eu creio que é uma revelação para nós, desse ministério, dessa casa, que gira em torno dos relacionamentos. Você valorizar os relacionamentos, você entender quão importantes são as pessoas.
como é importante o meu irmão, como é importante a pessoa que está sentada do meu lado. Às vezes a gente não para pensar, porque nem sempre dá tempo de ter saudade de alguém, né? Mas quando a gente faz ou vive uma experiência como essa, e uma experiência missionária, eu creio que ela precisa dessa revelação, porque senão a gente não aguenta. Porque Deus, Ele vai conectando pessoas junto conosco. E a gente vai vivendo coisas profundas, a gente vai tendo várias experiências, e todas as conversas, elas visitam, né, o passado, elas ao mesmo tempo não são saudosistas, porque aquilo foi bom, mas existe algo novo também que acontece, que numa próxima experiência ou encontro a gente fala, esses quase 30 dias que a gente passou lá, a próxima vez que a gente rever aqueles irmãos, com certeza a gente vai falar de algumas coisas que a gente viveu agora. E como é importante, então, a gente discernir que existe algo que a gente precisa proteger, que a gente precisa cuidar, e entender o propósito também daquilo dentro da nossa igreja, dentro do nosso chamado, dentro do nosso entendimento macro da nossa vida com Deus, da nossa espiritualidade, como as pessoas, elas são tão importantes para a minha vida, como alguns relacionamentos, eles literalmente, eles me abençoam, e como quando eu tenho falta de alguns relacionamentos, como aquilo também, de alguma forma, parece que é uma peça que se desencaixa, né? Quando a gente estava lá, a gente morre de saudade de vocês. O Jô, não. Mais ou menos. Não, o Jô também. Ficava com saudade do Jô, gente. Quando a gente está fora, meu Deus, quanto convite chega. Para pescar, né? A hora que a gente chega, acabou, né? O tempo está ruim. Agora, esse movimento missionário, com as pessoas que a gente ama, a gente vai aprendendo cada vez mais a importância, então, e o lugar que isso tem na minha vida. A gente está longe de amigos, a gente está longe de pessoas que têm o mesmo propósito, a gente está longe da família, a gente está longe, de repente, de um filho, e a gente sempre está longe de um filho, particularmente falando, né? A gente chega, abraça um e acabou de se despedir de um outro, né? Graças a Deus só são 2 lugares, né? Nem dá essa ideia. Mas, quando a gente encontra alguém, e essa pessoa, ela vai tendo essa possibilidade que Deus abre diante de nós, diante de uma pessoa e de uma outra, de ter o mesmo entendimento a respeito da vida, de ter valores muito parecidos, de ter propósito de vida muito semelhante, de ter uma revelação, de ter um mesmo fogo, de ter uma mesma paixão. Quando isso vai acontecendo e Deus abre essas oportunidades para nós, eu creio que acontece aqui o tempo todo e está acontecendo cada vez mais, isso precisa crescer nesse lugar, isso precisa ser cuidado também por nós, porque quando o relacionamento ele passa daquilo que é somente boas pessoas de se conviver, ou pessoas que te fazem bem por algum motivo, ou são muito alegres, ou comunicativas, ou de alguma forma você se sente à vontade com elas, quando tudo isso, mesmo sendo já bom, ou talvez o suficiente para o mundo, ele sobe de nível, a gente chega em um ponto que a Bíblia fala sobre os relacionamentos, que é comunhão. Então a gente tem relacionamento, como aqueles que a gente vai desenvolvendo na nossa vida, e a Bíblia fala de relacionamentos de Deus para nós, que eles ocupam esse lugar espiritual nas nossas vidas, que a Bíblia
chama de comunhão. O que é comunhão? Comunhão, na verdade, é um relacionamento íntimo, mas que transcende as coisas naturais, porque elas são movidas por um mesmo propósito e elas são movidas por uma mesma revelação. Eu tenho uma definição de comunhão que eu até busquei. Definição de comunhão diz assim: é uma sintonia de sentimentos, é o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, e por último, é uma sintonia de propósitos. Aqui a gente vai entendendo porque que a gente também vai, durante a nossa vida, a gente vai se desligando naturalmente e espiritualmente de alguns relacionamentos nossos. Porque os nossos relacionamentos, para nós, eles vão ocupando um lugar tão importante que não basta apenas a pessoa ser agradável para nós, mas aquilo que nós buscamos mesmo na vida, e Deus revela isso na sua palavra, e já eu vou ler a Bíblia, só um pouquinho. A gente vai encontrando então essa coisa que a gente busca de sintonia, a gente estar sintonizado uns com os outros, e por isso, de fato, vai existir essa possibilidade de uma comunhão, porque não é sobre comer juntos, é sobre uma comunhão que nós vamos buscando na mesa. E eu postei algumas fotos, né, ali no meu Instagram, tá, alguns videozinhos de alguns lugares que a gente foi, algumas dessas famílias que a gente teve junto ali esses dias. E daí, de repente, você pode falar: mas vocês comeram muito lá, né? É verdade, mas a gente não mostrou nem a metade. Nem a metade. Também tem algo acontecendo aqui que é muito, muito difícil, né? Nós estamos, como igreja, participando de um movimento e uma tragédia está acontecendo. E irmãos, eles estão lá junto conosco, numa missão. As coisas, elas vão acontecendo ao mesmo tempo, e a gente vai olhando para aquela situação, a gente vai orando, a gente vai fazendo o que a gente pode, e ao mesmo tempo a gente de repente está num lugar que, se você olhasse naturalmente para aquela foto, para aquele vídeo, para aquela mesa, era algo desconectado. Mas não é, porque a nossa vida, ela vai sendo um pouco superior, no sentido de a gente fazer coisas simplesmente porque a gente gosta, ou porque tem comida envolvida. Mas é porque existe algo ali que é espiritual, que faz parte desse movimento nosso como igreja. Está ali no Rio Grande do Sul, a gente estar ajudando pessoas necessitadas, mas estar sentado com alguém. Também é um movimento que muitas vezes Deus nos chama a fazer como igreja. Mas, repito, não estou falando sobre comer com alguém, não estou falando sobre você ter um tempo com alguém, mas eu estou falando sobre uma comunhão, que ela é bíblica, ela é espiritual e ela faz parte de uma necessidade que nós temos na nossa vida com Deus. O que Jesus fala sobre a importância dos relacionamentos? Queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 22. A gente vai ler do versículo 36 ao versículo 39. Um pequeno texto onde Jesus fala o que ele entende a respeito de relacionamento. O texto diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e também de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo,
semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro mandamento, amar a Deus. Amar a Deus é o quê? É relacionamento. Mas não é qualquer relacionamento. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento é comunhão. Não é sentar para comer só. Porque sentar para comer fala só de prazeres, realizações, de você consumir uma mesa, de você entender que aquilo é bom e te faz bem. Mas quando Jesus, ele fala a respeito desse amar a Deus, no nível de relacionamento, é esse, é o relacionamento comunhão, porque é de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Só que Jesus, ele continua falando sobre os relacionamentos, e eu não estou falando aqui que ele disse isso, é importante. Não se esqueçam disso. Jesus, ele não fala dessa forma, ele classifica os relacionamentos como a primeira e a segunda revelação maior a respeito do reino de Deus. E a segunda, amar as pessoas. Amar as pessoas seria relacionamento? Sim ou não? Sim. Mas é qualquer relacionamento? Pode amar e não estar junto. Então, amar as pessoas é relacionamento? Sim. Mas é qualquer relacionamento? Não. É comunhão. Da mesma forma, não é só sentar junto. Não é só pelos nossos interesses. Não é só network. Network é importante. Já diria Pablo Marçal. Está indo bem. Mas é mais. O relacionamento que o Senhor mostra aqui na palavra, que Jesus toca nesse assunto, quando ele é perguntado a respeito das coisas importantes, ele fala a respeito de amar as pessoas, mas também nesse nível de comunhão. Agora, se esse nível de relacionamento é tão importante para nós, e o que o inimigo tenta fazer? Porque Jesus aqui, ele entrega de bandeja para nós aquilo que a gente precisa guardar na nossa vida e proteger, que são os nossos relacionamentos. O primeiro deles é com Deus. O que o inimigo, sabendo disso, ele vai tentar fazer conosco? Ele vai tentar, é óbvio, a resposta aqui seria unânime: quebrar o nosso relacionamento com Deus. Mas quebrar como? Quebrar na comunhão. Quebrar na comunhão. Mas muitas vezes o inimigo não consegue fazer isso, porque a gente, quando olha para Deus, mesmo que a gente passe por alguns momentos difíceis, onde a gente não entende algumas coisas, e a gente até tenta colocar algumas frustrações nossas em coisas que Deus não fez, porque se eu fosse Deus talvez eu faria, mas a gente daí vai caminhando e vai sabendo que, enfim, eu me volto para o Senhor. E como não é tão simples assim, na nossa vida normal, no nosso cristianismo, na nossa vida como igreja, na nossa vida espiritual, nós bancarmos uma quebra de comunhão com Deus, através de sugestões do inimigo, para ele tentar nos roubar aquilo que para nós é a coisa mais importante, segundo Jesus, como primeiro e segundo mandamento. O inimigo, ele vai para o segundo lugar, que é tentar quebrar o quê? Os nossos relacionamentos.
mas não só os relacionamentos, quebrar no fundo a nossa comunhão com as pessoas. Agora, pessoas com o mesmo propósito, revelação e sintonia espiritual, se chama como? Pessoas com o mesmo propósito, a mesma sintonia espiritual, a mesma revelação, se chama como? A alternativa A. Lions Club. Ainda existe Lions Club? Não. Rotary Club. Rotary é mais forte aqui. Lions e Rotary. A Aline falou que tem um panfleto com você? Não. A Aline tem o endereço. Esse lugar se chama... vocês querem alternativa? Não, eu já dei uma alternativa. A segunda alternativa, para ninguém errar. Esse grupo se chama igreja. Corpo de Cristo. Daí fica fácil para nós entender, porque muitas coisas podem estar acontecendo ou ter acontecido para simplesmente nos afastar de um lugar que para nós é vital na nossa vida espiritual, que é um lugar de relacionamentos, no nível de comunhão. Tema da palavra de hoje, isso aqui foi introdução, eu estava longe, então eu tenho 3 tempos para pregar hoje. Depois da introdução, a gente vai começar. Tema da palavra, relacionamentos importam. Relacionamentos importam. Falando sobre relacionamentos, eu creio que existe o primeiro amor, como foi cantado nessa noite, foi falado, que é o primeiro amor com Jesus, mas também é o primeiro amor com a igreja. Presta atenção, se você ainda não prestou, no texto sobre o primeiro amor que foi lido nessa noite. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu ainda que eles eram impostores. Versículo 3. Você tem perseverado, você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Agora, o texto aqui fala sobre, pelo menos para mim ficou muito claro lendo esse texto essa semana, refletindo sobre relacionamentos, refletindo sobre o porquê que aquilo mexe tanto com a gente. E a gente conversa sobre isso, ali eu, a Letícia, quando a gente chega naquele lugar, a gente encontra aqueles irmãos, a gente encontra aquela igreja, como os relacionamentos, eles mexem conosco e vão continuar mexendo conosco. Como é difícil, por outro lado, quando a gente está lá e enxerga algumas coisas acontecendo aqui, e recebe algumas mensagens, e aquela vontade de também estar com aquelas pessoas que está neste lugar. E por que essa coisa, na verdade, ela passa a ser tão importante, tão forte para nós, quando nós entendemos que elas são? Porque isso foi algo tão forte na nossa vida, que a gente conseguiu, eu creio, entregar muitas coisas já, mas a gente não consegue entregar um relacionamento. Quando a gente sabe que aquele relacionamento nos abençoa. Quando alguém, de repente,
por uma seta, algo do inimigo, para tentar trazer uma confusão. A gente percebe que aquela pessoa não está bem, a gente nunca vai conseguir abrir mão de um relacionamento que a gente sabe que é de Deus, que tem o mesmo propósito, que tem a mesma revelação e que tem uma mesma sintonia espiritual. Porque quando a gente olha para Atos capítulo 2, que fala a respeito da igreja primitiva, a gente percebe uma igreja que ela se desprendeu totalmente dos seus bens naturais todos. Ela é uma igreja conhecida por ser uma igreja desapegada dos bens naturais. Conhece essa história, né? Mas é incrível como essa igreja, ela se apegou nas pessoas. A igreja de Atos, ela se desapega de tudo que é natural e ela se apega nos relacionamentos. O texto ali de Atos 2 fala que aqueles irmãos, eles conviviam juntos, eles viviam juntos. Era algo que talvez para nós, se a gente olhasse bem, poderia até dar um conselho para eles. Eu acho que vocês poderiam se reunir apenas no templo, já está bom demais. Mas aquilo não bastava para eles, eles queriam estar juntos, então eles se apegaram nos relacionamentos, porque os relacionamentos, eles primeiro trouxeram para eles esse senso de corpo, de revelação a respeito da presença de Jesus se manifestando naquela reunião, naquele lugar. Voltando aqui para Apocalipse capítulo 2, o texto fala sobre uma confiança, então, que foi quebrada com os apóstolos, que foram impostores. Fala de voltar a ter paciência e perseverar no quê? O texto aqui é muito, mas muito preciso. Está falando sobre uma ruptura, está falando sobre ruídos que existiram na fé daquela igreja, na sua força espiritual, na sua revelação, quando algo aconteceu nos seus relacionamentos. Ele destaca a respeito de confiança que foi quebrada em autoridades espirituais. Nós podemos falar, nós podemos pregar, nós podemos argumentar todos os dias a respeito do amor de Deus, mas se isso não for real, algo se desconecta. E quando Jesus, ele fala aqui para a igreja de Éfeso, quando o Espírito Santo traz essa palavra aqui para a igreja de Éfeso, sobre se arrepender e voltar ao primeiro amor, assim como Douglas trouxe, mas eu reforço esse ponto, existe algo aqui que estava sendo reconstruído naquela igreja, para que ela voltasse às práticas das primeiras obras, que eram estar em comunhão, viver juntos, relacionamento no nível comunhão. E eles precisaram se arrepender, para eles voltarem ao primeiro amor, quanto à presença de Jesus e à unidade do corpo. Eu não sei como foi a tua experiência, quando você se encontrou com a presença de Jesus, mas essa é uma experiência que ela se repete. Quando eu fui para a igreja a primeira vez, eu morava num apartamento, numa cidade que se chama Grande Londrina, capital mundial do café. E eu vi ali do prédio que eu morava, com a minha mãe, era solteiro, eu via uma igreja que tinha bem na esquina. Era uma igreja pequena, uma igreja de americanos, uma missão americana, só que eles tinham uma quadra naquele lugar, uma quadra de futebol. E eu via todo sábado eles jogavam bola ali e tal. E um dia eu falei, eu acho que eu vou lá ver se de repente eu consigo jogar uma bolinha, né? E tinha um amigo meu que a gente estudava juntos e tal, e a gente ele ia lá em casa também, às vezes sábado, e a gente ficava olhando o pessoal jogar bola, e daí um dia a gente falou, vamos lá, vamos. E a gente chegou naquela igreja para jogar bola. E eu não sei quando você tinha ali seus 16, seus 17 anos, nessa época eu tinha 17.
você sabe como isso funciona, né? Com 17 anos, quando você chega num lugar ali que você não conhece ninguém, mas você quer jogar bola. Então você chega com aquela cara meio de, estou aqui só para olhar, né? E eu e aquele meu amigo, a gente chegou, ficamos com essa cara ali, não sei o quê, e eles perceberam, é claro que a gente estava ali por causa do futebol, porque aquela era uma estratégia que eles estavam usando, no bom sentido, para atrair pessoas. Enfim, a gente viu, chamaram a gente para jogar bola, e a gente jogou um sábado, a gente foi, jogou um outro sábado, e foi assim, muito legal. E no final, acho que da terceira vez que a gente foi jogar bola, eles falaram que tinha um grupo de jovens que se reunia, tal, ali era uma igreja, tarará. Vem aqui na reunião, porque todo mundo está aqui jogando bola, depois a gente vai estar juntos à noite, vai ser muito legal, depois a gente sai, pede uma pizza, sei lá, tarará. E a gente falava assim, a gente vai, né, certeza. E esse meu amigo e eu, a hora que a gente acabava o futebol, a gente ia para casa, às vezes eu ia para a casa dele, às vezes ele ia para casa, e depois a gente saía. A gente saía, e a gente não ia para a igreja, né? Antes de me converter, eu não ia para a igreja. E a gente aprontava, a gente fazia muita coisa ali. E teve um dia que a gente estava num bar, esse meu amigo e eu, e ele bebeu demais, ele. Eu estava ali junto com ele e tal. E daí eu lembro que no caminho de volta para casa, a gente foi assaltado. E foi uma experiência muito ruim, né? Porque o cara que passou por nós, ele passou por nós, estava armado, e ele pediu para a gente entregar tudo. Naquela época, se usava talão de cheque, não sei quem que já usou talão de cheque aqui, mas a gente deu talão de cheque, a gente deu relógio. Eu lembro que meu amigo, ele tinha uma correntinha de ouro, ele deu a correntinha de ouro, e ele estava com uma camisa, né? E por baixo ele estava com uma blusinha de ursinho de pijama. Mas ele estava com a camisa fechada. E daí o cara deu a camisa para ele, falou, dá essa camisa, e deu a camisa e tal. A gente ficou tão assim, atordoado, que a gente entrou numa pizzaria depois do assalto, a gente ficou sentado ali, e para refletir sobre o assalto, né? O que a gente está fazendo de errado na nossa vida, né? E daí o povo passava, dava risada, aí que a gente percebeu a roupa que o Gildo estava, esse meu amigo. E a hora que a gente viu aquilo, a gente começou a conversar, a gente falou, será que não está na hora da gente ir lá naquela igreja, né? E não deu outra. No outro sábado, a gente estava ali, foi jogar bola, chamaram a gente doido para receber o convite, fizeram o convite de novo, a gente foi lá nessa reunião de jovens. Os jovens ali, naquela época, eu acho que eles não eram em 20, era um grupo pequeno, mas tinha um círculo ali. O líder era um pastor americano, que ele pegava, cantava, tocava o violão, e meu Deus, né? A hora que a gente entrou naquela reunião, a gente levou um choque. Agora, a gente conhecia a presença de Deus, a gente conhecia a palavra, a gente foi tocado pela ministração daquilo que foi repartido. Eu confesso para vocês que eu nem lembro o que foi falado naquela noite. E nem o que foi falado no domingo, porque depois a gente voltou no domingo. E a gente voltou depois no outro sábado. 3 anos depois, mais ou menos, esse meu amigo, ele foi para liderar uma base da Jocum na Rússia. Mas já era casado? Quantos anos? 5, não são 3, 5. 5 anos. Só que, o que eu lembro dessa experiência é que existia uma comunhão naquele lugar. Existiam relacionamentos tão fortes ali, que a presença de Jesus foi revelada para nós, pelo amor que existia naquele lugar. E até hoje, quando a gente conversa sobre aquela igreja, que a gente participou dela por um bom tempo, e a gente vê o que Deus fez hoje, o avivamento que Deus trouxe sobre aquele lugar, se chama Comunidade Shalom, ali em Londrina. A igreja, ela está incrível, né? Ela foi totalmente avivada, ela é uma igreja grande, uma igreja assim que, meu Deus está fazendo algo assim muito especial naquela igreja. Mas naquela época, quando a gente olha para trás, o que nos tocou? O que mexeu tanto com a gente? Por que
o Espírito Santo ele se manifestava tanto naquele lugar? Porque, parênteses, não era uma igreja que naquele momento tinha uma revelação sobre todas as coisas espirituais, do mover do Espírito, mas não tem como nós não falarmos que naquele momento, para nós, era Deus que estava ali. Era Deus se revelando, era Deus falando. Então a presença do Senhor, a presença de Jesus, ela é revelada nessa comunhão. Agora, olha só a importância, porque isso passa a ser muito mais importante do que nós mesmos. Porque quando nós estamos falando a respeito desse entendimento nosso como igreja, de nós entendermos os nossos relacionamentos, nós selecionarmos os nossos relacionamentos para eles serem, sim, comunhão, para nós protegermos isso, é porque isso é muito além de nós. A gente está falando de um corpo de Cristo, que é revelado nesse lugar de comunhão. Jesus, ele não está se revelando nos lives porque é legal, ou porque tem algo ali que tem a ver com as pessoas. Mas Jesus, ele está se revelando nos lives, e quem participa vai poder falar isso. Tomara, né, em nome de Jesus, que sim. É porque existe comunhão, não é? É comunhão. Não é porque o som, não é porque o Edu e a Ana compraram uma baita de caixa de som, né? Ajuda. Não é porque tal pessoa traz algo ali dela. Não. A revelação de Jesus, ela se dá em meio à unidade, em meio a pessoas que estão entendendo a mesma coisa, buscando a mesma coisa, vivendo com a mesma importância as coisas de Deus, e Jesus ali, ele se manifesta. A minha conversão não foi nesse momento através de nada espetacular, foi através do amor que eu senti que existia naquele lugar. Eu nunca mais deixei de participar daquele grupo. Por quê? Porque aquele grupo, para mim, revelava a presença de Jesus de uma forma muito espiritual. E quando nós chegamos num lugar, e esse lugar, ele é um lugar que ele exala a presença de Jesus, pode ter certeza disso. É um lugar que existe comunhão, e é um lugar onde o Senhor se manifesta, porque é Ele que está naquele lugar. E por isso nós precisamos cuidar como essa palavra vem para a igreja, para que isso continue crescendo neste lugar. E parêntese, eu não estou trazendo isso porque existe algo acontecendo ruim, muito pelo contrário, porque existe algo que está acontecendo que é muito bom. Mas nós precisamos dar crédito à coisa que está acontecendo, para que isso possa ser cada vez mais percebido por nós e valorizado. O relacionamento que nós temos com Deus, e o relacionamento que nós buscamos a ter com as pessoas, elas revelam a presença de Jesus. E mais, elas trazem a manifestação de Deus naquela reunião. Salmo 133, alguém lembra do Salmo 133? O que fala o Salmo 133? A alternativa A fala sobre fala sobre comunhão, fala sobre relacionamentos, mas fala sobre comunhão, e fala sobre algo que é liberado neste lugar de comunhão. No lugar de comunhão existe uma unção que é liberada e alcança todas aquelas pessoas que elas estão participando daquele lugar. Amém? É o amor, gente. É o amor de Jesus sendo conhecido no meio dos nossos relacionamentos. E eu me lembrava disso, até tendo uma conversa lá esses dias,
porque uma experiência forte que nós tivemos de oração uma vez, nós estávamos lá no monte não, né, na cidade alta, olhando para aquela cidade, e a gente estava orando por aquelas pessoas, estava orando pela igreja que ainda era muito, muito pequenininha, e que hoje a gente olha que as pessoas chegaram, elas estão lá, mas eu lembro de uma palavra que Deus trouxe para nós estávamos orando, e a gente estava no mesmo sentimento, comunhão, sintonia, entendendo as mesmas coisas. E eu lembro que a gente orava para aquela cidade e percebia naquele momento uma sequidão, uma coisa assim, vazia. E a gente começou a orar sobre isso. Todo espírito de sequidão, todo espírito de esterilidade, todo espírito de morte, nós começamos a combater, e nós começamos a liberar a palavra para aquela cidade. E no meio daquilo que a gente estava orando, toca um sino. E era de noite, já era, acho que umas 11 horas da noite, e quem já teve uma experiência lá na Itália, já viu alguma coisa, as igrejas ainda tocam sino, né? Toca sino para tudo, toca sino para a hora do almoço, hora do lanche, hora do café da manhã, se morre alguém, se nasce alguém, se o padre vai no banheiro, tudo toca um sino. O imóvel desvalorizado lá é perto de igreja. Porque eu já tive áudios que eu estava gravando quando a gente morava numa casa que não era nem tão vizinha, né, da igreja católica, mas aquilo lá era um negócio que ecoava, né? Eu estava gravando áudio e começava ali o sino, né? E daí o padre estava, estava muito empolgado naquele dia e tocava, eu imaginava o padre pendurado naquela corda e se enrolou, coitado ali, né? Alguém salva o padre. E a gente estava lá orando e e aquele negócio ecoava na cidade. Mas foi incrível a palavra que Deus trouxe para nós que estávamos lá. Ele falou assim, que existia um novo som, que estava subindo aos céus, naquela noite, que era diferente daquele sino, que era vazio. Existia um som que estava saindo daquele lugar, de adoração, mas era um som em meio à comunhão. Olha, de arrepiar. E o Senhor falou para nós naquela noite, enquanto nós orávamos, que Ele estava levantando um novo som sobre aquela cidade. Isso significa tanto para nós hoje, porque quando nós voltamos lá, e a gente encontra uma outra realidade já, a gente sabe que existe um novo som que foi liberado sobre aquele lugar. Mas é um som que surge do amor de Jesus pelas almas, do amor de Jesus pelas vidas, do amor de Jesus também pelo seu corpo, que se manifesta quando nós encontramos este lugar e nós nos voltamos para Ele. E eu termino falando sobre isso. Nós estamos sendo chamados para nos voltar sim ao primeiro amor, mas é de tudo. É de tudo. Esquece, você apenas está no seu quarto, em comunhão com Deus, como sendo somente isso que Ele está te chamando a fazer. Esquece. É o primeiro mandamento, mas existe o segundo. Qual é o segundo? O segundo é da mesma forma, nós temos essa revelação e esse entendimento que eu, nesse momento, como igreja, eu preciso me voltar ao meu primeiro amor em tudo. A eu voltar ao meu primeiro amor, até mesmo com as pessoas. A advertência que o livro de Apocalipse traz para a igreja é a respeito de um conserto por situações que foram destrutivas para aquele amor. Fala sobre pessoas que foram usadas para trazer um ruído quanto ao amor de Deus, que era revelado naquele lugar de comunhão e que de alguma forma
o texto não trata sobre o assunto, mas esclarece para nós de uma forma inequívoca. Existe essa palavra? Existe, inequívoca. Inequívoca. Em português é mais fácil. Estava ministrando para casais lá. Eu acabei a ministração porque eu não conseguia falar uma palavra. Se você acha ruim falar em português cônjuge, pensa falar em italiano cônjuge. Cônjuge. Foi horrível, né? Bom, nada a ver isso. Nem lembro o que eu estava falando. Eu sei que era de Deus. Inequívoco. Amém? Deus está nos chamando a voltar ao primeiro amor em tudo. Talvez essa palavra é para uma pessoa, mas basta. Porque nós carregamos isso. E nós precisamos continuar carregando isso conosco, porque é uma revelação que Deus trouxe para nós. Deus vai continuar atraindo para este lugar, como um lugar de cura dele, pessoas que também se distanciaram do primeiro amor e talvez estão tentando encontrar aonde isso foi quebrado. E muitas vezes você não vai encontrar isso no teu relacionamento com Deus. Mas você pode encontrar no teu relacionamento com pessoas, com lideranças, com apóstolos que depois se revelaram impostores. Não importa. O que importa para nós é nós nos voltarmos para o nosso primeiro amor. Jesus, o nosso primeiro amor, Ele, de novo, sendo a nossa maior revelação. E nós, de novo, tendo com Ele essa primeira paixão e fogo pela sua presença, mas também a manifestação da sua presença quando nós estamos juntos. Isso queima muito no nosso coração. Quando nós participamos de uma reunião, aqui ou fora daqui, na igreja ou numa casa, e nós percebemos a comunhão que existe naquele lugar, como é fácil nós acharmos a presença de Jesus se movendo, se manifestando. Amém? A igreja de Atos, ela tinha um desapego dos bens pessoais, mas ela tinha um apego gigante às pessoas. Ela era apegada à comunhão. Eles cresceram naquilo que era o propósito de Deus para eles, porque eles abriram mão dos seus bens pessoais. O texto fala sobre isso. Mas eles entenderam que existia um novo mandamento. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Tem uma outra parte que fica para um outro momento, daquilo que acontece quando nós estamos reunidos, mas isso é para um segundo momento. Eu vejo que hoje a gente pode parar por aqui e nós orarmos para nós termos cada vez mais essa revelação da parte de Deus para nós, a respeito dos nossos relacionamentos e o nível que Deus está nos chamando a viver eles. O com Deus é mais fácil entender, mas hoje eu acho que o nosso desafio é entender esses nossos relacionamentos com as pessoas, que eles promovem e eles aproximam a presença de Deus, tanto para se mover em meio às nossas próprias situações, dificuldades, mas também para que as pessoas
vejam Jesus em meio à nossa comunhão. Amém? Queria que você ficasse em pé. Aleluia, Jesus. Senhor, como nós podemos, Pai, entender tudo isso de uma forma que nós precisamos nessa hora. Senhor, nós queremos perguntar isso para Ti nessa noite. Como nós podemos, Pai, nos mover nessa noite para este lugar, que é um lugar, Deus, de primeiro amor em tudo. Em tudo. Deus, quais os passos nós precisamos dar? E eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que de uma forma individual, como o Senhor, somente o Senhor pode e consegue e tem prazer em fazer. Que o Senhor agora possa começar a falar com cada um que está aqui nessa noite. Deus, quais são os passos que nós precisamos dar para nós caminharmos nessa direção da comunhão com as pessoas que hoje eu me relaciono? Quais são os passos, Senhor? Quais são os passos que eu preciso dar, Deus? Para eu nessa hora talvez colocar diante do Senhor situações que hoje eu posso enxergar que elas romperam algo, até mesmo na minha comunhão contigo, Senhor. Para que o meu primeiro amor possa de novo, Senhor, ser a realidade da minha vida espiritual. Pai, como que se diante da Tua presença nessa hora, Pai, essa régua fosse colocada, de nós vivermos neste lugar de primeiro amor, contigo e com as pessoas. Mas Deus, nós precisamos ouvir de Ti nessa hora, Pai. O que de uma forma prática eu preciso fazer, Senhor, para que essa cura venha sobre mim, para que, Deus, essas coisas não me afetem mais a ponto de eu ficar parado nessas situações. É liberar isso, Deus, é me arrepender, como essa palavra me chama a atenção, é liberar perdão sobre pessoas, é talvez olhar de novo para o Senhor e buscar confiança, para que eu possa me abrir de fato mais uma vez, para ter comunhão sem limites com as pessoas, assim como eu tenho contigo. Porque, Deus, contigo nós conseguimos, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós acreditamos em Ti, nós sabemos que o Senhor é o nosso mestre. Mas, Deus, nós não escapamos nessa hora quando o Senhor fala a respeito do Seu corpo, que precisa se movimentar para que o Senhor possa nos dirigir, Pai, em amor, para revelar a Tua presença para essa cidade, Deus. Pai, fala conosco nessa hora. Abre o Teu coração nesse momento. E deixa o Espírito Santo fazer para você essa pergunta. Primeiro amor. O que você acha? O que você entende nessa hora que você precisa fazer para ser a tua realidade de novo? Viver o primeiro amor diante de Jesus e com as pessoas. Enquanto nós cantarmos essa música, eu queria pedir para você orar sobre isso. Ora sobre isso com o Senhor. Fala isso para Deus. Deus, o que eu preciso, já que o Senhor mesmo está mostrando que eu preciso pensar sobre isso. Faz isso nessa hora. Nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e ao som da tua nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra, arrumamos a casa, perfumamos ela toda, separamos a mesa, tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, tome um lugar de honra. A comunhão é algo tão forte. A comunhão dos santos manifesta tanto a presença de Jesus, tanto, que nós vamos viver algo nessa hora, nós vamos perceber algo nesse momento. Queria pedir para você dar as mãos para as pessoas que estão agora com você. A gente vai tentar fazer assim, de uma forma que a gente fique mais ou menos, não sei como seria isso, mas como se fosse um arco, sabe? De repente todas as pessoas assim ligadas, pedir para o Sandro, pedir para o Ulisses, o Fábio, de repente vir aqui para frente para a gente fazer uma coisa, para ter aqui um espacinho aqui na frente. Vem aqui a Nath também. Paulinho, vem um pouquinho aqui. Pessoal, se conseguir, a gente está acabando, né? Depois você não precisa nem voltar para o teu lugar. Então de repente você vir mais para cá, para a gente fazer tipo assim um arco, uma coisa assim, mas todo mundo bem juntinho. Vocês três também, todo mundo aí. Glória a Deus. Mas não fica longe, vem aqui, vai, tipo, pode ser duas fileiras assim, tipo um arco duplo, mas com uma meia lua aqui assim, ó, porque aqui vai existir algo que a gente vai ver acontecendo. Tá muito legal, mas eu queria pedir para vocês irem mais para frente aqui. Tá bem bonito, mas tenta vir mais para cá.
Ô Cris, puxa todo mundo. Douglas, puxa. Vamos tentar ficar perto aqui, ó. Isso. Pode passar pela cadeira aqui, ó. Faz uma fila assim na segunda cadeira, na terceira cadeira, para ficar uma coisa assim que você vai entender já já. Porque existe... É como se fosse um colo, sabe? Eu não sei se você já teve a experiência assim com a presença de Jesus algumas vezes, onde você literalmente se sentiu abraçado pelo Senhor. Eu lembro de uma das maiores experiências que eu tive com a presença de Deus, foi assim, eu me senti literalmente sendo abraçado pelo Pai. E era uma coisa que me fazia muita falta, pela falta de um Pai natural. E um dia eu senti o Senhor me pegando pelo braço ali, falando comigo. E nós precisamos do corpo. Nós precisamos do corpo. Paulinho, se você quiser deixar as luzes do jeito que estava lindo. Assim também tá, mas estava lindo. Nós vamos cantar de novo. Vem só um pouquinho mais para cá vocês. Aí vai ficar só um espacinho aqui. Você, Jô, pode ficar aí só para ter uma meia lua aqui. Assim. É a visão, eu tive uma visão, quero fazer igual a visão. Se eu tivesse uma caneta eu desenhava aqui, não tenho. Vocês podiam me entender melhor, né? Tá doido? Enquanto nós cantarmos de novo, eu queria chamar aqui a esse lugar para ser envolvido pelo corpo que está pertinho. Você que está ouvindo isso da parte de Jesus, para você voltar ao primeiro amor. A gente não está aqui para achar uma causa. A gente está aqui para achar a cura. E a cura está no corpo, em alguns momentos. Corpo de Cristo. Ele é o cabeça, mas o corpo, ele nos chama a expressar. E é incrível o poder que existe na manifestação do corpo de Cristo, quando ele é corpo, quando ele está em comunhão. E aqui existe comunhão. Aleluia. Não é falta de diferença, mas é compaixão, é misericórdia, é revelação, é sintonia espiritual, é caminhar para o mesmo lado, é ter o mesmo Deus. Nós estamos nesse lugar da manifestação da presença dele, amém? Então enquanto nós cantarmos de novo, com muita liberdade, se for o teu caso, deixa a mão de quem você está segurando e fica aqui. Você vai ser envolvido nessa hora, para que, de alguma forma, a cura seja manifestada, revelada a você, mas manifestada, talvez sem até compreensão do momento, onde talvez existiu uma ruptura tua como corpo, e nós sabemos que como igreja nós temos esse chamado, e nós vamos exercer esse nosso chamado e papel, e nós vamos manifestar isso sempre, porque Deus vai continuar atraindo a este lugar pessoas que como nós somos curadas, de apóstolos que eram impostores, e muitas vezes afastaram pessoas do seu propósito e tiraram a sintonia daquilo que era espiritual e o primeiro amor. Vai ser rompido nessa hora, amém? Enquanto nós cantarmos, vem aqui. E algo vai acontecer nessa noite. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem
reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Tome um lugar de honra. Ela toda. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Tome um lugar de honra. Amém. Sabe, queridos, a maior preciosidade da igreja dos tempos primitivos era justamente a comunhão. E era naquele lugar onde o amor de Deus era revelado com tanta intensidade. E os irmãos partiam o pão de casa em casa, e nenhum tinha necessidade, porque eles dividiam tudo que eles tinham. E sabe, queridos, isso queima tanto no nosso coração. E todos aqueles anos ali que a gente esteve na Itália, a coisa que mais marcou a nossa vida foi viver isso. E eu creio que não importa o tamanho da igreja, não importa quantos nós seremos, queridos, é um espírito de comunhão, onde o amor de Cristo se revela. Porque a igreja do Senhor, ela é uma comunidade, queridos. Ela não é uma comunidade onde uns se importam com os outros, aonde os relacionamentos são profundos, são intencionais. O meu irmão é caro para mim. Se tem uma dor nele, tem uma dor em mim. E eu creio que esse é o amor de Cristo, porque o amor de Cristo foi um amor sacrificial. Ele chagou a Ele mesmo por nós. Esse é o amor intenso. Esse é o primeiro amor. Então, na medida que você tem esse amor revelado na sua vida, é impossível você não se mover em direção ao seu irmão. E tantas pessoas são feridas nessa área, queridos, porque é onde o inimigo sabe que ele consegue dividir a igreja. Mas o Senhor quer restaurar em nós. Ele está falando isso desde o início nessa noite. Ele quer restaurar em nós a essência do corpo, a comunhão. Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigada pela Tua voz. Muito obrigada pela Tua voz tão clara nessa noite. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está derramando sobre nós arrependimento. Porque o Senhor está mostrando, Senhor, o Teu coração nessa noite. E o Senhor está nos dizendo, Pai, aonde o Senhor quer que nós estejamos. E nós recebemos agora
o Teu Espírito, Senhor, que nos capacita, a Tua graça, que nos capacita a vivermos em comunhão uns com os outros, zelando uns pelos outros, sendo intencionais uns pelos outros, sensíveis uns aos outros. No nome de Jesus, que nós saiamos desse lugar cheios de virtude, cheios do Senhor, cheios do entendimento e da revelação desse amor, e que nós possamos transformar o mundo ao nosso redor, começando pela verdade que nós vivemos dentro da igreja, aqui, mas também fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu só falar algo para nós terminarmos. Eu digo até como liderança, eu, pastora Letícia, nós como líderes, nós como aqueles que estão à frente de áreas da igreja, nós somos imperfeitos, nós erramos, e talvez é até mais fácil nos amar quando a gente está fora, né? O pessoal tem até saudade, né? Às vezes é muito mais fácil nós amarmos aquele nosso irmão quando ele está longe, mas o Senhor, Ele está nos chamando a fazer algo que eu não estou ouvindo muitas pessoas responderem a essa voz de Jesus hoje para a sua igreja. Essência da igreja, essência de Jesus, essência da nossa vida cristã, essência da manifestação dele passa por nós, passa pelos nossos relacionamentos, passa pela nossa verdade e precisa fluir em meio à nossa real comunhão. Nós precisamos fazer algo com isso, para que o Senhor, Ele cresça neste lugar e não nós. Nós não queremos ser a nossa imagem, nós não queremos crescer um corpo que não é o corpo dEle, com os nossos traumas. Nós não queremos manifestar o nosso corpo cheio de traumas, cheio de experiências, cheio de ressalvas, cheio de coisas que nos limitam a amar as pessoas. Nós não queremos. Nós queremos manifestar a pessoa de Jesus, o corpo de Jesus. Então, saia daqui com isso pegando fogo no teu coração. Responda a voz do Espírito Santo. Se Ele falar para você pedir perdão para alguém, se Ele pedir para você ter mais paciência com alguém, se Ele pedir para você conversar com alguém sobre isso, nós queremos crescer neste lugar como o corpo de Cristo e não o nosso. E o corpo de Cristo, Ele pode, porque essa é a essência, se manifestar quando nós buscamos a saúde dEle em meio a nós como membros, amém? Glória a Deus. Enquanto nós terminarmos com mais uma bênção aqui em cima, eu te desafio você sair abraçando nesse lugar. Ah, não gosto de abraçar. Perdeu, né? Quem ama, abraça. Quem ama, abraça. Amém? Ah, isso aqui é meio fedido, mano. Quem ama, abraça. Amém? Esqueça os seus traumas passados. Ah, um minuto do... Não. Trauma. Abraça hoje. Sai deste lugar abraçando as pessoas. Amém? Repartindo o teu coração pertinho. Quando nós abraçamos, o nosso coração fica pertinho do outro coração. Meu Deus, que poesia foi essa, né? Abraça o teu irmão nessa noite, amém? Se despede dele com um abraço, com comunhão, em nome de Jesus, amém? Solta as mãos e abraça. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos